E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Machado e você está no Eu Que É Gustavo Machado. O vídeo de hoje é sobre a diferença entre erro, defeito, falha e onde que o bug vai entrar no meio disso tudo, tá? Então vamos pro vídeo. Antes de mais nada, é importante a gente mencionar que esses três primeiros termos que eu falei são termos, nomenclaturas muito técnicas e são utilizados para a certificação da CTFL. Quando a gente fala do mercado mesmo, comercial e tudo mais, eles não são tão utilizados, mas vale o estudo, é importante a gente ter uma noção, ainda mais se você pensa em fazer a CTFL, tá bom? Vamos lá pro primeiro, o erro. O erro, ele acaba sendo um equívoco, um pensamento errado que o desenvolvedor tem quando ele vai desenvolver a nossa funcionalidade, né? Ele vai escrever o código. Pode ser um entendimento errado da arquitetura, pode ser um entendimento errado dos próprios requisitos, dos critérios de aceite, né? Então é isso, é um pensamento errado, é um equívoco ao entender uma documentação. O entendimento errado dessa documentação pode levar à introdução de defeitos no código, na documentação, na arquitetura. Então, o defeito acaba sendo a introdução de um pensamento errado, de um pensamento equivocado, tá bom? E com esse defeito no nosso código, quando a gente faz o estímulo dele, quando a gente lá mexendo no meu código, eu peguei e fiz o estímulo correto, né? Porque na verdade não vai ser meio correto, mas na verdade o funcionamento normal que ele deveria estar fazendo, vai aparecer um problema, né? Esse problema que explode na nossa cara, que é o estímulo desse defeito, que veio pelo equívoco do erro, é a falha. Então quando o software falhou, foi porque um defeito foi estimulado e apareceu pra gente, tá bom? Então é um pouco sutil essa diferença, mas é mais ou menos assim que funciona esses três termos, tá? Dessa forma, assim, vamos trocar em miúdos aí. O erro é quando eu penso algo errado sobre o que precisa ser feito, né? O equívoco. O defeito é o ato de eu colocar esse pensamento errado lá no meu código. E a falha acaba sendo quando todo esse erro que foi introduzido aí, tanto de pensamento quanto efetivamente numa ação, quando isso pega e vem pra... explode aí na cara do usuário, que aparece pra gente. Como eu acabei de mencionar, são termos muito técnicos que são utilizados para certificação de teste. Então, se você pensa em fazer certificação de teste, é bem importante você saber essa terminologia, embora no mercado você não vai ver ela sendo muito utilizada, assim, amplamente divulgada. É mais comum você ver o termo bug. E o que é o termo bug? O termo bug é a nomenclatura mais usual para ocorrência de qualquer coisa que não está funcionando como deveria no nosso software. Então, às vezes, o problema nem aconteceu ainda, porque o desenvolvedor ou um arquiteto, uma pessoa com mais experiência aí, sabe, a gente não desenvolveu isso, eu sei que vai dar problema isso aqui, tem que ser desenvolvido. Então ele já cria uma taskzinha, né, já cria uma tarefa, só vai acontecer tal coisa, tem que ser corrigido tal isso, ou esse é um requisito que ficou faltando na história passada, que eu sei que vai dar problema. Então, tipo, a gente sabe que tem um bug, ou uma melhoria até aí no caso, né? Mas qualquer coisa que não está funcionando como deveria estar funcionando, vai ser um bug. Então acaba que a gente não usa, não aponta os dedos aí pra, foi um erro, foi um equívoco, isso aí veio de um defeito X, Y. Não, qualquer coisa que não tá funcionando, abre um bug aí, reporta um ticket para esse problema. Então, no mercado acaba sendo um pouco mais dinâmico essa questão aí. Inclusive, é o que importa no final das contas, uma empresa não vai querer saber se você sabe a diferença entre erro, defeito e falha. Ela vai querer saber se você consegue testar, se você sabe encontrar os bugs, se você consegue reportá-los e classificá-los de uma maneira coerente. Inclusive, vai sair vídeo aí depois sobre classificação, reporte de bugs. Existem algumas maneiras de reportar, não estou falando que é a mais certa, a mais errada, mas existem várias maneiras de reportar de acordo com as ferramentas que a gente tem hoje de gestão de tickets. A gente consegue fazer mais ou menos coisas para reportar isso, então vai ser bem legal, tá? Então obrigado por ter ficado até aqui. A gente teve que tirar essa conversa sobre erro, defeito, falha e onde que o bug tá no meio de tudo isso. O vídeo de hoje fica por aqui, e se você não é inscrito, considere se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação aí, dá o seu joinha se gostou e não esquece de deixar um comentário também. E valeu!